As armas e os barões assinalados. Bom, você deve ter ouvido esse verso alguma vez na sua vida. É o primeiro verso de Os Lusíadas, a grande epopeia do Luís Vaz de Camões. Bom, você ouviu já esse verso provavelmente, mas você entende o significado dele? Por exemplo, você sabe o que significa a palavra barões? Olha só, um jeito de nós entendermos o significado das palavras é estudando as suas origens e a sua evolução no tempo, seu desenvolvimento no tempo. E existe uma ciência que estuda isso aí, que é a etimologia. A etimologia estuda justamente como as palavras surgem e como elas vão se desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, para nós entendermos bem as palavras que ouvimos ou que lemos no nosso idioma, é interessante sabermos um pouco da história da língua portuguesa. E é isso que eu vou contar brevemente para vocês. Bom, a língua portuguesa é uma língua neolatina. Por quê? Porque deriva do latim, a língua falada na Roma Antiga. E por que tem essa relação? Porque durante muitos séculos Roma manteve domínio sobre o território onde hoje existe Portugal, que é a Península Ibérica. Aí por que então os romanos tiveram ali instituições políticas, instituições educacionais, acabou se fazendo uma transmissão da língua do Império, da língua de Roma, para aquela sua província, aquela região que os romanos dominavam. Né? É claro que ao longo dos tempos foi se havendo uma modificação desse latim, ele foi se vulgarizando, foi se popularizando por conta do intercâmbio com as línguas que já se falavam naquela região antes do domínio romano, dos povos íberos, dos celtas, enfim. Então, essa é a primeira base da língua portuguesa, esse latim que foi transmitido ali para a Península Ibérica. Concomitantemente ali, esse domínio romano, e por conta também do domínio romano, esses povos que viviam na Península Ibérica assimilaram muitas palavras de origem grega. Tá? Por quê? Porque o grego era a língua que se usava nas relações políticas, nas relações comerciais entre os povos do Mediterrâneo. Então, por isso, as províncias romanas também acabavam, por meio desse intercâmbio, assimilando alguma coisa do grego. Então, tem muitas palavras, ou partes das palavras do português que têm origem grega. Tá? Depois do Império Romano, depois quando cai Roma, há aquele fenômeno das invasões bárbaras, e o povo bárbaro que domina a Península Ibérica são os visigodos. Tá? Então, também por conta desse domínio visigodo ali na Península Ibérica, o português tem alguma coisa das línguas góticas, tá? Das línguas dos visigodos. Então, isso aqui também faz parte da história e da formação da língua portuguesa, essa base visigótica. Mais tarde, já lá no século VIII, no contexto daquelas da grande expansão muçulmana, povos árabes e berberes invadem a Península Ibérica, guerreiam e vencem os visigodos que ali estavam e dominam, então subjugam os cristãos daquela região. E por conta dessa presença árabe, esse domínio árabe por muitos séculos ali na Península Ibérica, houve também um intercâmbio cultural, enfim, e por isso o português também assimilou muitas palavras de origem árabe. Tá? Então é uma outra língua que faz parte da nossa história em alguma medida. Aí no contexto da Península Ibérica também tem duas outras influências importantes. A primeira é da Galícia, onde se falava o galego. Tá? É mais ou menos ali ao norte de onde hoje é Portugal, ficava a Galícia. Então houve também um intercâmbio ali cultural e os portugueses, então, ou os antepassados dos portugueses, eles assimilaram essas palavras de origem galega. Tá? Então o galego, a língua galega, que também é uma língua de origem latina, de base latina, os portugueses também a assimilaram. E temos ali na Península Ibérica também, tínhamos o reino de Castela, onde se falava o castelhano, que era a língua utilizada ali nas cortes portuguesas, pelos nobres portugueses. Então tem alguma coisa de castelhano também na formação da língua portuguesa. Tá? Então vamos lá. Tradicionalmente, o português é uma língua de base latina, já desde o começo com aquelas influências dos povos que viviam na Península Ibérica, certo? E depois com a influência do grego, por conta também do Império Romano, da importância do grego no contexto do Império Romano. Depois com a influência da língua gótica, por meio dos visigodos. E também com a influência do galego e do castelhano. Okay? Então, basicamente, tradicionalmente é isso. Agora, falando do português aqui, falado no Brasil, não podemos deixar de mencionar também a importância do tupi, né, porque quando os jesuítas vieram para cá, tinham muitas línguas indígenas, né,
falava-se muitas línguas dos povos, tinha muitas línguas dos povos indígenas, os jesuítas conseguiram mais ou menos unificar a coisa, pegar um senso geral para essa língua, chamou-se de língua geral, né? Então, acabou que nós assimilamos muitas línguas dos povos indígenas que aqui viviam já antes da chegada dos portugueses, tá? Então, é uma outra parte importante, uma outra contribuição importante aí para a nossa língua. Bom, além das línguas de origem indígena, também tivemos aí, como contribuição para o português aqui do Brasil, línguas de matriz africana, tá? Sobretudo línguas do tronco de matriz Yorubá, certo? Como bem sabemos, a partir do século XVI, um grande contingente de africanos foi trazido aqui para o Brasil para trabalhar lá no Nordeste, lá nos engenhos, nas lavouras de açúcar, e depois se espalharam por todo o país, e por isso então herdamos palavras de origem africana. Tá? Bom, mais tarde temos duas contribuições importantes estrangeiras, que é a do francês e do inglês. Do francês, primeiro ali do século XVIII, XIX, o francês era a língua culta ali da Europa, os intelectuais brasileiros aprendiam francês, usavam alguma coisa de francês nos seus escritos, então nós assimilamos palavras e expressões também com essa origem francesa. Bem, lá no século XIX, a partir do século XIX, nós passamos a assimilar também palavras de origem inglesa, né? Primeiro por influência do Império Britânico, o grande Império Britânico, e lá depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma grande influência também do inglês americano, né? Nós somos muito influenciados, sobretudo pela cultura pop americana, né? Então fomos assimilando palavras desse inglês americano também. Tá? Então, esse aqui é um resumo, é uma suma da nossa língua, da história da nossa língua. Ok? Então agora fizemos toda essa história para entendermos o significado lá dos barões. Vamos voltar aos barões que nós falamos lá no começo. O que significa barões? E vamos ver então como o estudo da etimologia, da história da língua, nos ajuda a entender esse significado. Bom, barões é o plural de barão. E aí é a mesma palavra que varão. É porque aí o Camões utilizou com B, né, uma possibilidade ali da época de usar com B, mas é a mesma palavra, é varão. Varão. E olha só, varão deriva da palavra latina, então veja, raiz etimológica, tá? Vem da palavra latina, do latim, vir. Vir, em latim, é homem. Homem, tá? Então, e veja só, existem outras palavras da língua portuguesa que tem essa mesma raiz aí, e que dão essa ideia de masculinidade ou de força, como viril, virulência, ou mais ligada à força, virtude, tá? Tudo com vir. Tá? Então é a raiz etimológica que é a mesma de varão. Então quando o Camões fala barões assinalados ou varões assinalados, ele está falando de homens, só que não qualquer homem. São homens portugueses ali, são os nobres portugueses, os heróis, os bravos guerreiros portugueses que ele vai cantar, vai louvar aí ao longo da sua epopeia. Não percebe? Essa é a importância de estudarmos, ou termos pelo menos uma noção da história da nossa língua, porque na medida que nós nos deparamos com certos termos, nós, se sabemos da história, conseguimos captar melhor aqueles sentidos. Tá? Então, por exemplo, pode ser que alguém tenha lido alguma vez barão assinalado, e aí na cabeça tinha uma ideia de barão, aquela ideia contemporânea de barão, que é o sujeito com muitas posses, com cartola, com a bengala e tal, o barão vitoriano do século XIX, daí ficaria com uma imagem totalmente confusa ali do primeiro verso. Mas sabendo dar então raiz etimológica, vir, fica muito mais claro. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem uma curtida, se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem com seus amigos e familiares. Até o próximo.